Baby Boomers, geração X, Y, Z. Há algum tempo estamos discutindo e analisando todas estas gerações e as suas convivências no mercado de trabalho. E hoje em dia não é raro encontrarmos empresas que possuem pessoas de todas estas gerações convivendo ao mesmo tempo no dia a dia. Mas uma outra característica que vemos no mercado é a chamada juniorização, principalmente em alguns cargos de liderança. Mas isso é bom ou ruim? É o que vamos debater hoje. Estamos de volta para mais um Debate no Café. Eu sou o Márcio Oliveira. Eu sou o Thiago Pierosi e o nosso convidado de hoje é o Sidney Oliveira. A gente vai tentar entender um pouquinho com o Sidney o que é esse tema de juniorização nas empresas. Ele é referência para falar de gerações, né? E esperamos que você goste e fique conosco aqui até o final. Tomamos um café? O Sidney é mentor de carreira, escritor, palestrante e fundador da Escola de Mentores. Através de sessões de mentoria individual ou em grupo, atua desenvolvendo executivos e empresas em foco em transição de carreira, gestão de pessoas e programas de sucessão. Há 20 anos, o Sidney trabalha como consultor de carreira com foco em gerações, jovens potenciais e mentoria. É autor de mais de 10 livros sobre liderança e 2 best-sellers de série Geração Y. Também trabalhou como executivo e diretor em grandes bancos e foi fundador dos sites Achei e Zik. Sidney, seja muito bem-vindo ao Debate no Café. Muito obrigado, Thiago. Obrigado, Márcio, pelo convite. O tema está bem presente atualmente, né? As empresas deram uma atenção nobre agora, principalmente nos pilares de diversidade e o aspecto geracional, independente das nomenclaturas que são muito peculiares, né? O assunto geracional ele cresceu, ganhou um espaço. E, obviamente, ele se tornou aí uma referência para a gente conversar a respeito de um cenário que está acontecendo em todo mundo, independente da cultura, raça, cor e tudo mais. Então, vai ser muito bom a gente bater um papo. E, claro, vamos chegar aí nos júniores, né? Essa expressão que, às vezes, carrega um pouco de estereótipo, mas dá para a gente debater bastante sobre isso. Legal, obrigado, Sidney. Eu vou chamar ele de Sid, mas se você me permite aqui, Thiago, porque por uma coincidência, um acaso, ele também é meu irmão. E eu queria aproveitar e fazer um brinde aqui Um com brinde. vocês. Pega aí, Tintim. Um tintim aqui, com café ou com qualquer outra bebida. O meu é de coca. Porque não dá para debater sem ter alguma coisa para a gente ir descontraindo um combustível, né? Eu gosto de debater com alguma bebida. E assim, a gente aqui somos 3. O Thiago é o mais novinho, eu já sou cinquentão. O Sidney já é cinquentão mais. O Thiago é quase cinquentão. Tá chegando. Eu tô no ENTA. Tá no ENTA. Nós somos aqui já uma geração mais sênior, vamos dizer assim, né? E a gente vai falar aqui, vai chegar nisso, falando de gerações, a gente vai chegar aqui e falar de juniorização. Agora, Cid, me diz um pouquinho, por que a gente está tendo que tratar desse tema juniorização nas empresas? Você falou aí das mudanças, do que vem acontecendo, de cenários, mas o que nos trouxe até esse ponto aqui no mercado para termos que falar um pouquinho disso? Uhum. É importante a gente, pelo menos, entender de maneira sociológica um efeito muito grande que aconteceu de transformação da sociedade e que foi muito intenso nos últimos 30, 40 anos, que engloba todos nós que estamos aqui debatendo. Você chamou de sêniores, eu vou dar um nome mais apropriado. Nós somos veteranos, tá?
E já já a gente fala sobre questão de veterano, mas nos últimos 40 anos a gente experimentou uma transformação tecnológica, sem dúvida nenhuma. Aqui no Brasil, especificamente, a gente experimentou transformações políticas, sociais, mas teve uma transformação que ela foi mundial. Tem a ver com a expectativa de vida. E aí é legal a gente fazer uma referenciação para ter o contexto do que está acontecendo hoje. Há 30 anos atrás, a expectativa de vida média no mundo todo oscilava em torno de 60 a 70 anos de idade. Tá? Dependendo do país, dependendo do IDH de cada país, nós tínhamos aí uma expectativa de vida em torno de 60. Tá? Isso a partir da década de 70. Antes da década de 70, essa expectativa de vida era menor. Tá? Mas não vamos entrar no que era antes, não. Vamos pegar só o que envolve a gente agora. Se a gente colocar isso, a gente tem uma dimensão de roteiro que as pessoas adotavam de maneira quase que intuitiva para a própria vida. Imagina que a expectativa de vida percebida é em torno de 65 anos. Se a gente pensa que vai durar em torno de 65 anos, é comum a gente encaixar nesse período as grandes etapas da vida. A primeira etapa, muito dedicada à educação, a gente absorve informação, a gente abstrai e recebe valor, ou seja, a gente extrai valor para entrar na segunda fase da vida, também conhecida como vida adulta ou a vida profissional, quando a gente tem que gerar valor de alguma natureza, tá? E a gente gera valor por um tempo. A partir desse gerar valor, a gente vai percebendo que o próprio corpo ele vai se desgastando e a gente chega numa terceira etapa da vida, que é a etapa que a gente chama de aposentadoria, que a gente volta a extrair valor, porque a gente já não consegue gerar tanto valor assim. Então, se reparar bem, a etapa da vida ela é dividida em 3 grandes etapas para todo mundo. Tá? Eu aprendo, eu uso o que eu aprendi e depois eu extraio o valor. Esse conceito é um conceito, obviamente, que de pessoa para pessoa diferencia a quantidade, a intensidade e a duração. Mas, de um modo geral, a gente tem essas 3 grandes etapas na nossa vida. Bom, entendendo que tem essas 3 etapas, eu encaixo circunstâncias nelas. Então, se eu estou na primeira etapa da vida, é muito comum eu absorver informação, ir para a escola, aprender educação, é quando a gente dedica a isso. Normalmente as crianças, os adolescentes, até os jovens da primeira juventude estão nessa etapa. A segunda etapa é aquela etapa onde você começa, eu vou falar assim diferente, pagar boleto, né? Então você é responsável pelas contas que você gera de alguma natureza. Independente do que você faz, essa segunda etapa você tem que gerar valor para pagar isso. Claro que tem gente que consegue ter valor por conta de herança, ou porque ainda está numa circunstância que ainda consegue mais extrair valor do que gerar. Mas, a rigor, no geral, as pessoas geram valor. E se ela for bem sucedida nessa segunda etapa de gerar valor, ela gera valor suficiente para a última etapa da vida, que ele não tem mais condição de gerar valor. Eu estou colocando dessa maneira até para a gente entender o que mudou. Há 30 anos atrás, a gente falava 65 anos. Encaixando 65 anos nessas 3 etapas, dá para a gente entender que até os 15, 18 anos de idade é a primeira etapa. A segunda etapa você consegue conduzir de uma maneira aceitável até os 55, 58 anos de idade, ou seja, você vai gerando valor até perto dos 60. E a terceira etapa é depois dos 60, que a gente chama aposentadoria. De alguma maneira, nós cristalizamos essas etapas dessa forma. Não só cristalizamos, como geramos regras para isso. Então, o jovem fica maior de idade a partir dos 18 anos, ou seja, a partir dos 18 anos está na hora de gerar valor. A pessoa é idosa, ou pelo menos tida como idosa, a partir dos 60 anos de idade. Ou seja, ela tem vaga especial do estacionamento, tem regras que determinam essas etapas, certo?
Só que essas regras se descolaram da nossa realidade. A nossa realidade hoje é de uma expectativa de vida superior a 65, 60, 65, até 70 anos. A percepção nossa é que a nossa expectativa de vida alcançou perto de 80, 80 mais. Tá? É uma percepção, eu diria que uma percepção com um grau muito grande de assertividade. Se você olhar em gráfico, você vai reparar que sim, as pessoas conseguem alcançar com alguma facilidade idades superiores a 75, 80, 85 anos, tá? Dependendo da realidade dela, até mais do que isso. Então, a percepção geral é que a gente fala até os 80 eu vou bem, que vier a mais é lucro. Esse movimento transportado para 30 anos atrás funcionava de um jeito. Hoje funciona de outra forma. Por exemplo, vou fazer o clássico. 20 anos de idade, a pessoa começava a trabalhar. 55, ela aposentava. Vivia mais 5, 10 anos e morria. De fato, morria. Ou seja, os últimos 10 anos, ela estava usufruindo do que ela conseguiu construir na vida. Perfeito? Bom, e agora? Uma pessoa, significa uma pessoa perto dos 50, viu, Tiago? Você está chegando lá, né? Mas uma pessoa, por exemplo, o Márcio está com 50 mesmo, cravado, né, Márcio? 50 cravado, eu já estou me aposentando já. Tô querendo me aposentar já, então, não posso? Olha que louco. Então, mas assim, você com 50 cravado, pensando 15 anos pela frente, é um tipo de realidade, tá? Pensando agora 80, você tem mais 30 pela frente. É uma outra perspectiva. Dá para comprar outra casa, ó, financiar em 30 anos. Tem que ter renda para isso. Mas, na realidade, você tem que continuar gerando valor. Aí foi a grande mudança. A gente começou intuitivamente a perceber duas coisas. Primeiro, eu estou bem. Eu tô com 59. Estou bem, tô ok. Eu não estou me sentindo cansado, velho, não estou me sentindo sem motivação. Para falar a verdade, eu percebo hoje que eu estou melhor do que quando eu tinha meus 30 anos. Por quê? Porque agora eu tenho vivência. Então, algumas ansiedades que me atrapalharam lá com os meus 30 anos, hoje eu já não tenho. A falta de conhecimento que eu não tinha com 30 anos, hoje eu já não tenho. O que acontece? Eu me torno uma potência de geração de valor maior do que eu estava. Então, teoricamente, pessoas hoje entre 45 e 60 anos estão experimentando muito mais potência na geração de valor do que geravam antes. E mais, o cenário tecnológico tem muitas facilidades que não tinha-se no passado. Então, você percebe que a pessoa de 45, 60 anos, ele fala, agora é a hora de eu jogar. Agora que eu vou jogar. E ele não sai do jogo. E eu vou falar sair do jogo, é sair do jogo de geração de valor. Então, coloca isso como um dos fatores. Ele não sai do jogo por esse motivo. Ele não se experimenta cansado, ele sabe que tem mais pela frente, muito mais do que ele imaginava, e ele percebe que ele começa a aprender, ele gosta de aprender, ele tem energia, ele manda muito bem, em algumas circunstâncias, melhor do que ele já mandou. Então, nessa hora, esse veterano não está saindo do jogo. Essa é a primeira parte do contexto. A segunda parte do contexto tem a ver com as pessoas que não são veteranas. Então, eu vou colocar nessa categoria tudo abaixo de 40 anos, tá bom? Com foco, obviamente, menos de 35 tem um efeito, menos de 30 tem outro efeito, tem gente com menos de 25. Então, quanto mais novato de vida, mais intenso é esse outro efeito. O que nós fizemos, nós veteranos, nesses últimos 30 anos, enquanto a gente estava experimentando essa transformação que a gente nem percebia, tá? A gente fez uma coisa. Muito das restrições que eu tive na minha infância, eu decidi gastar a minha energia para poupar
os meus sucessores, ou meus filhos, filhas, quem veio, quem está abaixo de mim, quem é mais jovem. Então, a gente criou uma narrativa educacional diferente. É mais ou menos assim, Thiago, olha, eu não tive, mas... E aí, obviamente, quem está vendo aqui, se for mais veterano, vai falar, já sei o que eu fiz. O que o veterano fez? Eu não tive a bicicleta, meu filho vai ter. Eu não tive a Barça, meu filho vai ter internet. Eu não tive máquina de escrever, meu filho vai ter computador. Ou seja, nós criamos um ambiente de abundância para a geração seguinte, que começou a nascer na década de 80, né? Nós criamos um cenário mais abundante em recursos e abundante em informação. Então, nós criamos uma geração super nutrida de informação, de cenário, de circunstância, e a gente, por não estar saindo do jogo, a gente tirou dela o espaço de entrar no jogo mais precocemente ou entrar no jogo do jeito que o jogo é. O jogo é o jogo da realidade, é o jogo da circunstância, consequência direta. Você tomou uma coisa, vai ter uma consequência. E a gente sempre está lá para amenizar. Então, o que aconteceu nesses últimos tempos? Nós temos uma geração que nasceu a partir da década de 80, e aí sim vem os nomes, geração Y, millennial. Essa geração, quanto mais perto desse século que nós estamos, ela foi mais supernutrida de informação, ela viveu num ambiente de abundância muito maior, então ela não tem alguns elementos importantes de maturidade. Ela não tem muita resiliência, não tem muita tolerância à frustração, ela não tem muita tolerância às consequências, e mais, a gente criou um mundo ultra vigiado, ou seja, ela está mais vigiada por câmeras, por circunstâncias, por rastros que você deixa, e isso faz com que essa geração seja uma geração mais frágil. E aí eu separo, então, duas gerações, a mais veterana e a geração mais novata. Abaixo de 35 está nessa categoria de fragilidade. A geração mais veterana, ela é a geração do eu dou conta, pode deixar comigo que eu ainda estou mandando muito bem. É a geração não quero passar o bastão. Esse efeito ele é muito observado, inclusive em Hollywood. O cinema está recheado de situações dessa natureza, mostrando como isso hoje é muito presente. Então, isso agora está chegando num ponto, porque isso começou a ser observado aí no início do século, 2000, 2007, 2008. Foi quando eu coloquei o livro Geração Y aqui no Brasil e outros colocaram no mundo todo. A gente começou a observar esse efeito. E agora nós estamos chegando numa circunstância, porque os veteranos finalmente estão chegando no momento de parar de jogar. Precisam parar de jogar. E está sendo colocado o estoque humano que é o natural. Só que os sucessores são frágeis. E aí a gente tem essa percepção de juniorização das lideranças, principalmente. Porque deixa eu entender um pontinho, desculpa, só para te interromper, para entender um pontinho, pegar esse ponto que você falou, eu estou entendendo naquela comparação que você fez, como era nos anos 70, 80 e tal, que a régua foi esticada no fim dela, ou seja, as pessoas estão vivendo mais. Do lado de cá, a régua que tinha lá seus 15, 18 anos, quando eles começavam a ser expostos, ela também andou, as pessoas estão entrando no mercado de trabalho. Obviamente que a gente tem, estamos falando de um extrato aqui, a gente tem, obviamente, extremos e tudo mais, mas o normal é o jovem acabar entrando no mercado de trabalho mais tarde. Também. Eu vou colocar isso com cuidado. O mercado de trabalho tem o operacional, por exemplo, a pessoa que está lá servindo hambúrguer no McDonald's, é operacional. Isso
o jovem entra sem muita qualificação. E tem um mercado de trabalho onde, sim, aquilo que ele faz tem relevância. Isso começou a ser mais tarde, sistematicamente, sim. E o jovem adia etapas da vida. Então, a gente está vendo jovens demorando para sair de casa. Se tiver condição de demorar mais, ele vai demorar. Demorando para ter compromissos pessoais, como casamento, filhos, assim. Tudo meio que foi adiado. Foi criada uma circunstância que parece que o que começava antes com 18, 20 anos de idade, agora, de verdade, o jogo só começa depois dos 27, 28, 30 anos de idade. Dependendo da circunstância, até um pouco depois. Agora, mas esse jovem, antigamente, e aí eu lembro na época que eu estudava, fazia faculdade, não tinha uma abundância de cursos, nem de faculdade, não tinha. Hoje a gente tem muito curso por aí. Você quer fazer o curso, você faz curso digital, né? Você pode fazer os cursos lá de 10, 12, 20 horas, você sai com um monte de certificado. É só olhar no LinkedIn a quantidade de pessoas que estão com certificado de tudo quanto é curso. Então, na verdade, hoje, esse jovem que está vindo mais tarde, vamos falar desse jovem mais qualificado, né, de empresas, tudo mais, ele vem com mais estudo, menos preparo de vida, talvez mais frágil, como você falou, mas com um pouco mais de estudo, conhecimento técnico, conhecimento teórico, e o confronto disso no ambiente de trabalho, como fica? Porque ele se sente super preparado, não? Com um monte de diploma, um monte de certificação no nome dele, vírgula, 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 tem tudo quanto é certificado que pode existir. Eu gosto de dar exemplos tangíveis para as pessoas que estão ouvindo, porque senão fica muito na abstração, né? Uma coisa interessante é que o nosso modelo educacional ele é um modelo chamado modelo mimético. É entendido que para você aprender alguma coisa, você tem que memorizar aquela coisa. Então, desde o ensino fundamental, você vai repetindo coisas para você memorizar as coisas. Né? Tanto é que eu posso pegar qualquer coisa e dar o gatilho, e vocês têm coisas na memória que basta o gatilho correto que eu puxo. Por exemplo, raiz quadrada de 9. Instantâneo, você tem ela na cabeça agora. Eu nem terminei, você já sabia. De 25, você sabe. De 25, de 16, você sabe a raiz quadrada, não sabe? A pergunta, para que serve a raiz quadrada? Esse branco que você está sentindo eu nunca usei para nada. Então, eu não tenho a menor ideia para que serve. Então, você percebe, esse é um processo cultural nosso, social, que a gente turbinou a memorização das informações. Só que, no processo de desenvolvimento, só a memorização não é suficiente. Você tem que tangibilizar essa informação e depois você tem que colocar um pouco do teu estilo. A gente chama isso de curva de maturidade. Nós, como sociedade, nós caprichamos muito no modelo de memorização a um ponto, eu diria que até incongruente, porque hoje nem a memorização a gente estimula. Porque hoje você tem um equipamento assim na tua mão e a rigor tem um depósito planetário de informação e que você não precisa mais decorar nada, você tem todas as respostas, ou seja, mais fragilidade ainda. Porque esse jovem ele até pode ter informação, ter diploma, ter título, criou-se um costume de faz mais diploma, terminou uma faculdade, faz a outra, faz o MBA, depois faz a outra, ou seja, vira um eterno estudante. Quando a gente tem a segunda etapa da vida, que você tem que entrar no jogo. Então, é muito comum hoje pessoas que, na casa dos seus 30 anos de idade, já têm, assim, 2, 3 títulos, realmente, como você comentou, e ela não tem vivência nenhuma daquele título que ela tem. A vivência dela não é nem teórica, é uma vivência absurdamente superficial. Porque ela tem a titulação, hoje você consegue a titulação, mas você não conecta isso com aplicação na vida prática. Esse é um grande problema. E mais,
com tudo que a gente está vendo da tecnologia, com profissões aí muito mais sedutoras em termos de resultado, em termos de esforço, é muito comum você ter alguém que fez uma faculdade e ela simplesmente ignora a faculdade para ser youtuber ou ser um tiktoker aí, porque ela descobriu um veio e ela quer ganhar dinheiro com isso. Ou seja, você vê que há um descolamento e uma intensa fragilização do indivíduo hoje. Ele é frágil, não é incompetente. Ele tem informação, ele tem acesso, ele provavelmente conhece alguma coisa superficialmente, mas ele, na hora do jogo mesmo, ele paralisa ou ele é extremo na atitude. A gente vê isso muito em liderança. A gente vê muita gente que, quando é líder, ou ele quer ser muito amigo da turma, então não é líder, ele é amigão da turma, então ele tem dificuldade de tomar decisões que impactam aí as expectativas do time, ou então ele é um tirano, ele vai na outra ponta, ele vira um tirano, aquele feitor lá da época do Scrabble, ele tenta dar cacifada e, obviamente, nenhum dos dois alcança resultado, tem complicações no resultado. Né? Então é isso que a gente está vendo, quer dizer, é um sinal, eu diria, de imaturidade profissional. É isso que a gente começa a perceber. Por isso que a sensação, e aí a palavra sempre dá para a gente, que é um pouco mais veterano, uma sensação de infantilidade ou juniorização, porque a gente tem encontrado com muita facilidade comportamentos assim muito fáceis de você identificar quando estava na adolescência. Não cabe esse mesmo comportamento com 30, 35 anos de idade, né? É uma sensação estranha quando a gente pensa no mercado de trabalho. E, Sidney, obviamente, tem afeto aos resultados, né? e te ouvindo aqui, claro, é uma coisa que não volta atrás, né? A gente tende a, hoje estamos 80, daqui 20 anos a expectativa de vida vai ser 20, 100, 120 anos, né? Vai ser 20 anos mais. Então, esse é um cenário que eu não vejo uma mudança nesse momento, né? Acho que é muito complexo que a gente reverta isso. Eu fico com algumas dúvidas. Uma delas é, primeiro, essa geração veterana que hoje está dentro da empresa e pensando nas mesclas, né, que a gente está falando de convívio de várias gerações dentro de empresas ou em ambientes de trabalho em geral, Hollywood, né, atores e tudo mais. O que acontece com esse veterano que se sente superpotente ainda, né, que tem uma potência de agir, de entregar, de resolver situações? Para onde esse veterano vai? Em que momento fazer algum movimento aonde ele deixa o espaço para essa nova geração? E a outra dúvida que eu fico te ouvindo é com relação à nossa educação. Será que estamos muito equivocados na forma como educamos as novas gerações e que, portanto, teremos essa juniorização e teremos que conviver com essa juniorização por muito mais tempo? Porque educação, a gente sabe, leva décadas, né, para a gente ter uma alteração no ponteiro. Fico com essas duas dúvidas, queria ouvir tua opinião aí. Tá bom. Bom, com relação ao cenário, ele vai aumentar, a expectativa de vida aumenta. O que nós temos que fazer é aprender a lidar com isso. Uma coisa que eu percebi, e é evidente que eu tive meu momento muito jovem, onde eu olhava os velhos que faziam o bullying tradicional, dos coroa, dos velhos, tudo mais. Hoje, a gente, depois de um tempo e vivendo, prestando atenção nisso, uma coisa que eu percebi é que a gente tem que entender que a nossa vida esticou, significa que a gente tem que desenvolver ciclos de vida e não mais uma vida só. Você tem ciclos e esse normalmente tem sido o convite para os mais veteranos, é ele entrar num novo ciclo. Ele não precisa sair do ambiente, da área que ele está, mas ele tem que considerar que o ciclo dele encerrou
E quando eu digo ciclo, eu diria que o ciclo executivo, o ciclo operacional, o momento onde as pessoas dependem do que você gera de valor direto. E você entrar no novo ciclo quando você gera um outro tipo de valor, que é o valor da transferência. A gente tem dado muito nome para isso hoje. Eu diria que para os mais veteranos é um entendimento de que chegou o momento de você ser veterano. Eu brinquei Hollywood porque, de alguma maneira, obviamente que eu, olhando isso, eu presto muita atenção. Eu assisti o filme Top Gun, o novo. O novo estranho, porque o novo é com o Tom Cruise, que tinha 24 anos, 25 anos na época, e agora ele está com 58 anos. Agora ele está com 58, quando ele gravou o Top Gun, foi 2 anos atrás, né? 3 anos atrás. Mas o Maverick, né, o personagem do Tom Cruise, ele representa muito bem essa geração de veteranos que não quer largar o cockpit do jato, né? Ele quer continuar no jato. Eu não sei se vocês assistiram o filme, se não assistiram, eu recomendo, que eu diria que assim, nos últimos 2 anos é o primeiro filme com cara de filme, assim, que eu falo, nossa, finalmente um filme, né? Até porque tem a memória do anterior. Muito desse filme é lembrança do que foi o anterior. Se vocês assistiram, vocês vão reparar que assistindo um e outro, parece que pegaram o mesmo roteiro, trocaram os personagens e deram uma renovada. Mas tem a figura do Maverick, que é o Tom Cruise. E ele luta com ele mesmo com um novo papel. O papel de ser o instrutor versus o papel de ser o piloto herói, ultra competente. E ele luta com esse papel e, assim, dão para ele a chance da última luta, né? Eu diria que, tá bom, o seu ciclo vai encerrar. Esse é o recado. Seu ciclo vai encerrar. Por quê? Os aviões são outros, as regras de batalha são outras. Eu vou dar um pequeno spoiler, já que nesse momento, quando vocês publicarem, provavelmente boa parte de quem está ouvindo já assistiu. Tem uma hora numa das batalhas lá, e o Tom Cruise, obviamente, por força do roteiro, vai para a batalha, né? Mas tem uma hora, o Tom Cruise, no primeiro filme, eu lembro que ele tinha lá um truque, que ele fazia o avião frear, né? E ele ia para trás do outro avião com uma manobra que só ele conseguia fazer, e era o truque dele. E ele até nesse filme agora, ele faz esse truque com a garotada lá e detona a garotada o tempo todo. Só que tem uma hora que ele está lutando contra os aviões da nova geração. E o avião da nova geração faz um movimento que ele não consegue entender o que é o movimento do avião. O avião dá um giro estranho lá, obviamente por conta da nova tecnologia. Ele olha e fala, o que é isso? Assim, ele não vai entender, ele não vai entender esse movimento. Para quem é mais veterano está assistindo, eu posso falar de cadeira. Você não vai entender tudo, por mais que você acredite que entenda. A gente tem a nossa vivência, e sim, a vivência é um bom escudo para boa parte das coisas. Então, para os mais veteranos, o que a gente precisa é entender que termina-se o ciclo. Tá? E você pode começar outro, claro, você começa novos ciclos, né? E você pode até falar, eu quero começar um novo ciclo numa nova área. No que você tem muita vivência, vire mentor, tá? Vire mentor, ou seja, vai ensinar os truques, não o técnico. O técnico a pessoa vai ter que aprender por conta dela, mas aquilo que não está em lugar nenhum, vai ensinar esse truque para quem é mais novato no ramo, vai ensinar esse movimento. Por isso que ele te viu crescer também a palavra mentoria, né? O conceito de mentoria é o conceito da referência. O mentor não é um professor. O professor, ele pega a informação, usa uma didática e transfere a informação. O mentor, ele não transfere a informação, ele é uma referência na informação. Usando de novo o spoiler do filme, tem um momento lá que eles têm uma missão, a missão tem um grau de dificuldade que o Tom Cruise está tentando levar a garotada lá a fazer. A garotada está dizendo não dá, é impossível, não dá, é impossível, e em um dado momento, por
circunstâncias do filme, o Tom Cruise vai lá e faz o desafio. E isso mexe com todos os outros garotos, jovens que estavam lá. Pô, se o velho consegue, cara, se ele está conseguindo, eu tenho que conseguir. De alguma maneira, serve de referência para inspiração. E aí está o truque, principalmente para quem é mais novato e, sim, um pouco mais frágil que os veteranos de hoje. O mais novato de hoje tem uma briga muito grande com os veteranos, porque o veterano não dá espaço. Isso é clichê. O veterano não sai, não dá espaço. Cara, é só fazer o que é natural. Supera o veterano que o teu espaço vem. Então, quem está assistindo, se você está na categoria novato, não é brigar com o veterano, é superar o veterano para você ocupar o espaço. Porque tem uma coisa quando a gente é veterano. A gente tem um legado e a gente construiu muito para chegar onde nós estamos. A única coisa que a gente não quer é que destrua isso. Então, a gente quer abrir mão do desafio, mas a gente quer que o jovem pegue o desafio, não deixe a peteca cair, não deixe tudo se destruir e que melhore. Esse é o grande lance do momento aí, quando a gente fala de gerações. O mais jovem hoje é mais frágil, use como referência os mais veteranos, mas entra no jogo. Ah, mas eu não estou pronto. Vai no jogo, de qualquer maneira. Você não está pronto, mas ninguém estava pronto. Vai sem estar pronto mesmo e aguente as consequências, que é um pouco do espírito do filme Top Gun, que eu diria assim, para a circulação atual, tem até algumas coisas dizendo, olha, é muito masculinizado, é muito rude, é aquela coisa, pede para sair, não é? Não, gente, a vida é do jeito que ela é. É que a gente esqueceu isso ou colocou no lugar da realidade algumas narrativas que fragilizam as pessoas. E, obviamente, quando a coisa é confrontada, a gente vê efeitos de toda a natureza, porque a realidade ela não tem escapatória. A realidade vem com as suas consequências. Não adianta você dizer, ah, não, eu estou mais... Eu vou me preparar primeiro. Primeiro eu vou fazer um MBA. Não, agora eu vou fazer uma pós do MBA. Não, agora eu vou fazer um... Cara, quando é que você vai pegar tudo isso e gerar valor? Porque se você fica só nessa síndrome de estudante eterno, você não gera valor. Então, eu diria assim, hoje a melhor coisa que pode acontecer é o veterano deixar as pessoas cometerem os próprios erros, ficar perto para ser uma referência para que o erro não seja irreversível. Aí é uma questão do veterano. Não adianta a gente largar os mais jovens e falar, façam, e dane-se. Não, não é por aí. A questão é, deixa ele fazer, ele vai cometer o erro, vai. Fica perto para ajudar a reverter o erro ou não deixar que aconteça o erro irreversível. Agora, o erro pelo erro, deixa ele arcar com as consequências. Esse truque a gente está aprendendo aí. Eu vou falar em nome dos veteranos. A gente não é muito bom a lidar com isso. A gente fala, bom, gente, se eu posso evitar o erro, por que eu vou deixar o erro acontecer? Porque o erro foi o que te formou como que é Maverick. Você só é o piloto que você é porque você errou pra caramba. Os outros, se não errarem, não vão virar nenhum piloto de qualidade, vão sempre continuar numa borda pequena. Então, esse movimento é um movimento que está acontecendo lentamente, por transformação. Claro que aqui a gente está falando de um jeito generalizado, falando de uma maneira mais sociológica, né? E evidente. Quem é mais jovem e está crescendo mais rápido, é legal ver isso, a gente percebe que os novatos na vida, os jovens hoje que despontam, todos eles, se você conversar, eles vão ter uma história de que jogaram ele na fogueira quando ele não estava preparado e que ele só cresceu porque ele se virou. Tá? Todos eles. Os que não estão crescendo de alguma maneira, não estão despontando, não estão tendo oportunidade, é porque estão evitando as batalhas, estão evitando o protagonismo, que é a palavra melhor do que propósito. Eu tenho visto muita gente falando, não, você tem que ter um propósito. Não, cara, você tem que entrar no jogo. Descobre o propósito no meio do caminho.
No início entra jogando e começa a jogar e tenta marcar gol na tua vida. Esse movimento é o que a gente está experimentando hoje. Só que, obviamente, voltando ao nosso assunto, enquanto isso está acontecendo, a experimentação que a gente vê são de jovens que têm que assumir a liderança e eles estão mais frágeis. Então, eles têm esse pensamento mais imaturo, essa sensação de que a carga é muito maior do que deveria ser. Eu tenho uma circunstância recente que eu fui chamado por uma grande empresa, uma divisão da grande empresa, onde os líderes, eram 4 líderes, estavam com reclamação com a equipe. Eles têm uma equipe de 50 pessoas, entre eles, lá os 4 líderes, eles contrataram para eu dar uma conversada com a equipe deles, porque a equipe não estava entregando, muito reclamona, uma equipe que estava muito ansiosa para aquele semana não apresentava o resultado, começavam as coisas, mas não terminavam, e eles, como líderes, estavam angustiados porque eles não estavam conseguindo achar o caminho. E eu fui fazer o trabalho, eu tive a sensação no briefing que nós estávamos falando de equipes bem júniores, né? Nós estamos falando aí, esse tipo de comportamento que eu descrevi, que reclama muito, questiona muito, não entrega, começa, muita brincadeira. Então eu pensei, bom, deve ser um time aí na casa dos 18 a 22, 23 anos de idade. Foi esse, pelo menos, o briefing. Quando eu cheguei lá, o time todo tinha idade entre 31 e 39 anos. O time. E os líderes têm essa idade também. E aí ficou nítido para mim que os líderes estavam liderando por companheirismo, por amizade. Eles não estavam liderando. Eles não queriam perder o convívio social muito natural, hoje em dia, esse ambiente de rede social, colaborativo, e não assumiam o papel de líder. Então, o problema não era a equipe, o problema eram os líderes que estavam frágeis. Hoje a gente começou um trabalho só com a liderança. E, assim, o mais difícil para a liderança, você não quer dizer que eu tenho que me afastar? Sim, você tem. Você é líder. Você não existe ser amigo e líder. Ah, não, mas é que eu não quero ser um líder tirano. Eu falei, então, mas você está percebendo que ninguém está fazendo o que você está? Por quê? Porque a liderança é um estágio separado. É a mesma coisa quando a gente tem que criar os filhos. A gente descobre isso, eu descubro, eu posso dar como depoimento. Eu descubro que a gente só consegue ser de fato amigo dos filhos quando os filhos têm filhos, tá? Enquanto seu filho é seu filho, você nunca é amigo. Por quê? Porque você é pai. Não dá para ser pai e amigo. Aí fica para você, Márcio, a dica, tá? Você não vai ser amigo do Lucas e da Bianca, amigo. Claro que você pode ter amizade, companheirismo, você tem uma série de elementos da amizade, mas você não é amigo. Amigo é o amigo dele, você é pai. Em alguns momentos você tem que tomar decisões difíceis como pai, que você como amigo não tomaria. Tá? A mesma coisa acontece com o líder. Às vezes o líder tem que tomar decisão difícil, como líder. Decisões que, como amigo, você não tomaria. É esse aprendizado que a gente está experimentando. E eu falei que a gente só vira amigo depois que o filho tem filho, porque daí ele tem filho, você vira avô, e aí você começa a perceber que o filho sabe o que você estava passando. E você pode ser amigo do filho agora, porque agora vocês estão numa dimensão semelhante, né? Então, quando a gente fala de liderança, você está numa dimensão diferente. Hoje em dia, com tudo homogeneizado pelas redes sociais, as pessoas não aceitam essa diferença e não conseguem exercer a liderança. Eu quase diria que toda a liderança hoje está sendo revisitada. A maioria das empresas que eu trabalho está com dificuldade muito grande com a liderança. Por conta disso, tem que revisitar essa nova realidade, esse novo cenário. Vou aproveitar, então, você está falando de revisitar algumas coisas. Eu tenho visto um movimento muito forte, eu quero saber a sua opinião, sobre a educação continuada, né? Fala-se muito de lifelong learning, você continua aprendendo, você continua estudando. Eu acho isso importante. De certa maneira, eu venho fazendo cursos e tentando me qualificar em várias coisas ao longo do tempo. Não parei de falar lá na graduação,
Ó, mas assim, o quanto isso para o veterano pode ser importante e qual o melhor caminho, se for importante, qual o melhor caminho para fazer isso? Seria uma qualificação para um novo ciclo ou uma qualificação para brigar com os jovens que estão chegando para continuar ali, né, no jogo com eles, né? Porque aí a gente está vendo um monte de veterano voltando para a faculdade, vou fazer curso, vou fazer uma nova especialização para continuar no mesmo jogo. E aí o ponto é no mesmo jogo? É para um jogo diferente? O que seria, para a gente entender melhor, o que é esse conceito de lifelong learning? Ou o que seria melhor, né? Cada um faz as suas escolhas, mas o que poderia ser melhor? A leitura rasa é a pessoa voltar a estudar para se manter no mercado. É competitividade. Essa é a leitura rasa, eu diria que, de alguma maneira, passeia por aí. A leitura declarada, se você conversar com quem está voltando a estudar, a declaração dele, não, eu quero experimentar uma nova realidade. Mas, de verdade, é uma mistura dos dois. Evidentemente, quando a gente fala de life learning, né, você trabalhar a vida estudando, não é uma condição de escolha, é uma circunstância do mundo atual. Nós estamos num mundo em transformação intensa, então o mundo está mais fluido, as transformações puxadas pela tecnologia estão acontecendo de uma maneira muito intensa. Fora isso, tem acontecido os eventos planetários aí, né? A pandemia só é mais um exemplo aí de um evento que afetou o planeta inteiro. Não teve um ser humano que não foi afetado de alguma maneira, né? Obviamente, quando a gente fala isso, a generalização é terrível, mas nós estamos falando, obviamente, de seres humanos que estão aí no mundo contemporâneo que a gente viu. Não estou falando do pescador lá no interior da China, não é isso. Mas, de alguma maneira, o mundo está em transformação. Significa que a gente não tem mais alternativa. A gente precisa aprender continuamente. Ou seja, eu estou num ambiente que pede aprendizado. A questão é aprender do jeito anterior, aí começa o problema, porque o jeito anterior de aprendizado vou lá assistir às aulas, anotar, decorar, gravar, ou seja, mimetizar todo o conhecimento. Isso é o pior caminho. Nós estamos entrando numa fase onde o princípio do aprendizado ele está entrando no nanoaprendizado, no microlearning ou no aprendizado de curta duração. É um aprendizado que você tem e aplica. Eu vou dar um exemplo muito ligado ao TikTok. O TikTok é uma rede social de quê? Aí, esse branco, assim, eu estou estudando atualmente o TikTok, mas eu não sei se vocês sabem as De definições do dancinhas, TikTok. né? Então, aprender a dançar. Se você for ler o estatuto e tudo que o TikTok se coloca como rede, a postura dela corporativa, ela é uma rede de microlearning. E aí, microlearning, você tem aprendizados curtos, de 1 minuto, 1 minuto e meio, dependendo da forma que a pessoa tem. Mas eu diria assim, um tipo de aprendizado de curta capacidade, mas de aplicação instantânea. 3 coisas que você deveria saber que o seu celular faz. E aí você vê coisa 1, coisa 2, coisa 3, e você vai rapidamente lá, deixa eu aprender isso. Quer dizer, esse microlearning, ele é a tendência futura. Ele te obriga a abandonar a ideia da memorização, porque você não tem mais que memorizar nada. Você tem que ter boa capacidade de curadoria. Então, você percebe que hoje o princípio do aprendizado ele não é mais o guardar títulos e acumular informação. O princípio de aprendizado é você ter uma boa curadoria daquilo que está disponível já. E sim, você fazer algo com esse aprendizado que é a inovação, é o que vai te abastecer para esse novo mundo. Então, quem é mais veterano tem que entender que ele precisa aprender, mas é de um jeito com mais aplicabilidade. É evidente que ele tem a bagagem dele, ele vai ter mais elementos para fazer as ligações de pontos mais rápido. Agora, quem é jovem já está acostumado com isso. Então, exemplo, eu quando era
comecei a tirar carta e dirigir automóvel, eu tinha que decorar o caminho. Hoje, eu não preciso, eu posso tirar uma carta e eu posso morar, sei lá, em Bangladesh e me virar andando de carro lá em Bangladesh. Eu não preciso aprender o mapa de Bangladesh para ser motorista lá. É esse conceito que está em transformação. Então, o princípio nós estamos numa era onde a gente não vai mais parar de aprender. Não existe mais o parar de aprender. Tudo que você sabe hoje pode não significar muita coisa de relevância na tua vida daqui um ano. Tá? Aliás, vamos pegar uma experiência muito bacana. Há 2 anos atrás, esse tipo de vivência que nós estamos tendo agora, ela já era tecnologicamente possível, mas ninguém fazia isso. Tá? Quando a gente começou essa experiência de fazer conferências, gravar conferências, gerar conteúdo a partir disso, as primeiras vezes, como que a gente fazia? Eu diria que assim, é mais ou menos assim, a gente ficava assim, olhando para baixo, olhando para baixo, e conversava olhando para... Não, e tudo bem, eu estou conversando. E é esquisito de conversar assim, porque eu posso estar falando com você, Márcio, e você não está entendendo que eu estou falando com você, porque eu estou falando seu nome, mas você não está olhando meu olho. Agora, eu aprendi a olhar para você, Márcio, e aí eu posso falar com você. Você percebe que são microaprendizados que fazem sentido nesse novo cenário que não existia de maneira real há 2 anos atrás. Então, é esse movimento que leva a gente a ter uma necessidade de não parar de aprender. Isso vale para todos. Nós não podemos parar de aprender, porque coisas novas estão surgindo e precisa de referências. Quando eu falo de referência, eu queria dar um exercício para vocês dois aí, e quem estiver vendo, obviamente, brinca com o exercício. Pega um pedaço de papel e escreve teu primeiro nome. Sério, pode escrever o primeiro nome. Uma folha de papel, cursivamente, tá? Não estou falando para digitar. Hoje o pessoal, para escrever, faz isso. Não. Abre o bloco de notas do celular, né? Tenta escrever cursivamente, você ainda consegue, né? Então vamos escrever, legal. Escreve de novo. Com a outra mão. Esquerda? Não vai rolar. Ué, vai sair meio estranho, aí, né? Faz um esforço. Demora mais e sai um pouco torto, né? Não, tudo bem. Quem estiver fazendo exercício já sabe do resultado e tudo bem. Não precisa ficar constrangido, nem explicar, olha, ficou ruim e tal. É legal que depois desse exercício você experimenta 2 desconfortos. Um desconforto é físico. A sua segunda mão não está acostumada a fazer isso, então você tem desconforto, não sabe direito como segurar, tudo mais. O segundo desconforto é de qualidade. Você olha e você não está satisfeito com a qualidade. Seja lá qual for o que você produziu, você não está satisfeito. São 2 desconfortos. Perfeito? Bom, pergunta para vocês. Tem alguma diferença de idade entre as 2 mãos? Nenhuma. Elas nasceram juntas. Não, em pessoas normais, normalmente, nasceram juntos. Mas olha que interessante. Uma mão foi mais exposta à escrita cursiva durante a tua vida e a outra mão foi menos exposta ou nada de exposição. Significa que na escrita cursiva, a tua primeira mão é veterana. Na escrita cursiva, a sua segunda mão é novata. Você colocou o desafio aqui. Perfeito essa relação? Quando a gente está vivendo hoje, nós gostamos de falar de idade, mas, de verdade, nós temos uma relação de veteranos e novatos em circunstância. Então, hoje, um profissional mais veterano é aquele profissional mais exposto a alguma circunstância e alguém mais novato é alguém menos exposto. Por exemplo, Thiago, você não, vamos supor que você nunca assumiu uma liderança, mas você já está há 15 anos na empresa. Mas você sempre fez o seu trabalho, muito competente, mas de repente te colocam como líder. Você tem 15 anos de empresa. De empresa você é veterano, mas na posição de líder você se transformou em novato. Percebe? Ou seja, o que transforma a gente em novato é a circunstância que a gente se expõe. Tudo bem até aqui? É interessante esse exercício, porque
Se você se coloca numa condição diferente do que você estava, você assume novamente a condição de novato. Essa é a melhor dica que eu dou para os veteranos. Se coloque em circunstâncias onde você se ponha como novato, que você precisa reaprender. Eu trabalhei em banco, boa parte da minha vida, num banco específico, eu fiquei 20 anos. Depois eu fiquei 5 anos dentro da internet. Depois disso, eu entrei no ramo da transformação de liderança. Quando eu entrei no ramo de transformação de liderança, eu já tinha 25 anos de vida executiva, de ter sido líder e tudo mais. Mas nesse novo ramo, eu era novato. Entende? Assim, você pode se colocar na condição de novato. A condição de novato, ela tem um problema. Ela gera desconforto, que é esse desconforto de qualidade, desconforto físico. Gera desconforto. A gente tenta evitar ser novato, tá? Mas tem uma coisa que é bonita nesse exercício. Eu não sei se vocês estão podendo olhar para as duas tentativas aí. E tem uma coisa meio mágica aí. Por que e eu não estou vendo o resultado, tá? Mas eu vou fazer uma afirmação importante. Agora, se você está vendo só esse vídeo depois, repara bem. Uma pergunta. Por que a sua segunda tentativa você tentou copiar a primeira? Eu não sei por que a gente faz isso, mas sei. De alguma forma, a sua segunda mão usou como referência a primeira mão, que é a veterana. E aí tem o truque melhor da sociedade. Se você se coloca na condição de novato, você está pronto para aprender. Quando você está na condição de novato, você precisa de referências. E normalmente a referência vem do veterano, não vem do livro, não vem do curso que você fez, é do veterano, tá? É do veterano. Márcio, eu conheço você, então eu vou dizer para você, você tem filho já na casa do adolescente. Uma circunstância mudou e você vai ter um filho de novo, acabou de nascer. Você tem memória de boa coisa, parte das coisas que você viveu quando seus filhos eram nenéns, bebês. Eu diria para você que perto de 60% disso não serve mais para muita coisa para o neném que nasce hoje. Entendeu? Muda, não dá para usar o mesmo drive. Por quê? Porque o cenário mudou. E provavelmente as suas referências serão pais que talvez tenham até menos idade que você. Você percebe esse movimento? É isso que a gente está falando. Quer dizer, nós estamos num tempo onde, sim, tem pessoas mais veteranas que podem ter uma rejuvenização quando se colocam na condição de novatos. Você se renova. E você tem um monte de novato que tem que entrar no jogo, tem que aguentar as pancadas. Mas ele reclama. Cara, vai com reclamação também, não tem problema. Tem que entrar no jogo. A única coisa é você, veterano, perceber que você é referência. A sua segunda mão pode fazer tudo que a primeira. Você percebe que a segunda mão podia ter feito de qualquer jeito? Você não tinha nenhum compromisso, ninguém deu compromisso, só faça igual. Eu não dei compromisso. Você podia escrever grande, podia escrever em letra de forma. Na primeira você fez cursiva, a segunda você fez. Mas a gente naturalmente busca referências. Então, nós estamos vivendo um tempo onde quem é mais veterano tem que entender que o seu papel é ser referência, não mais ser o grande executor, o herói, e que acaba. Eu convido todo mundo a assistir o filme do Tom Hanks com esse olhar e ver como é difícil a batalha do Tom Cruise, né? De deixar e abrir espaço para os mais jovens, mas mostrar para os mais jovens que dá para fazer melhor, porque a gente está num processo evolutivo. O que a gente não pode é se contentar com o corpo mole. Tá? A gente tem que lembrar um pouco. Desculpa, falamos bastante, né, dos veteranos. Aí eu estou pensando agora nos júniors, né, que tem que assumir, que você já colocou, a questão vai lá, assuma as consequências,
R. Quais seriam outras dicas ou microaprendizados que você recomendaria para essa geração mais júnior, né, ou que não está se sentindo preparada e que poderia Mais aprender novato. rapidamente para botar em prática e deixar de ser um júnior nas empresas ou onde estiver trabalhando? Talvez seja quase com um tom de apelo, não é toda uma recomendação, não. As gerações mais novatas, elas tiveram mais estudo, mais recurso, mais disponibilidade, um terreno muito mais favorável e, sim, um terreno mais complexo. O mundo, com certeza, é mais complexo nos últimos 30 anos. Mas a gente preparou uma geração de novatos mais inteligentes, mais capacitados, mais nutridos, com mais recursos. Então, é quase uma virada de chave dizendo para eles o seguinte: se vira e faça por merecer esse cenário. Ah, mas é difícil agora. Cara, difícil sempre foi, cada um com as suas dificuldades. Só que difícil era, mas não tinha tanto recurso quanto tem hoje. Hoje é mais difícil, sim, porque tem mais recursos. Então, quase que é um convite para os mais novatos assumirem o espaço e quase um convite com um tom de spoiler alert. O mais novato de hoje vai viver mais ainda que o veterano de hoje, tá? Como você colocou, a tendência, a expectativa de vida é ir aumentando ainda mais. Então, se eu pudesse falar alguma coisa para quem tem perto dos 30 anos hoje, cara, daqui 30 anos, quando você tiver 60, a gente está falando 95. Ou seja, dá para você colocar mais 30. Quando você tiver 90 anos, a gente está falando 110. Então, quem tem 30 anos hoje tem que entrar no jogo rápido, porque ele vai estar vendo tudo isso acontecer por mais tempo. Ele vai estar lá para ver o que acontece. Eu não vou estar aqui daqui 50 anos, mas com certeza o jovem de hoje vai estar aqui daqui 50 anos. Se ele não fizer um trabalho, não se apropriar do mundo, ou seja, assumir o papel dele, ser protagonista, ele adiando isso, não vai resolver, porque ele vai estar lá vivo para isso acontecer, exceto quem fala, não, eu não quero chegar lá. Tem gente que, quando eu falo isso aí, fala, não sei se eu quero viver tanto, tal. Mas não é essa a questão. A questão é, o mundo está aí para você assumir o mundo. Então, quase que eu faço esse convite, meio apelo, quase convocação para o jovem sair da postura mais passiva e entrar no jogo. Ah, mas eu não estou pronto. Entra com o que você tem. Faz o que você pode. E tenta superar, obviamente, os mais veteranos. Entendeu? Superar os veteranos é talvez aquele desafio assim, cara, faz melhor que eu. Estou só esperando você fazer melhor. Entendeu? Não é porque eu fui bom. É que você tem mais bagagem para ser melhor. Essa é a questão que talvez o jovem hoje não perceba. O jovem de hoje, ele tem mais bagagem, ele tem mais competência, ele tem capacidade cognitiva maior do que a gente tinha com a idade dele. Significa que ele tem instrumento para fazer mais do que ele acredita que é capaz. Então, tem que entrar. E assim, não tem jogo. Entra, mas vai doer, vai com dor mesmo. A gente não aprende, tem coisas na vida que você só aprende vivenciando. Eu faço sempre uma brincadeira. Você sabe como que você aprendeu choque elétrico? Tomando choque. Não existe um vídeo no YouTube nem no TikTok que te ensine claramente o que é choque elétrico. Choque elétrico você aprende tomando. Muito na vida é assim. Tem circunstância que você aprende vivenciando ela. Você pode assistir muito sobre ela, mas você só vai aprender quando você vivenciar. E não tem preparo para isso. O preparo vai, faz o seu melhor e se deu ruim, arruma, melhora isso, conserta. Tenta de novo, né?
tenta de novo, de outra forma, obviamente. De outra maneira, busca outras né? referências, né? Então, o recado para o jovem é só o seguinte, cara, vai pro jogo, assume o jogo, porque os velhos já estão indo embora, viu? Assim, falando em nome dos veteranos, estão indo embora ou eles estão virando a chave. Os mais veteranos hoje estão querendo usufruir um pouco da vida, né? Independente da realidade, mas assim, não querem mais entrar desta maneira. Não querem mais ser os heróis, eles querem ver os heróis surgir. Então, o convite assim está aberto, entendeu? Eu vou fazer o papel aqui do chato, de novo, né? O papo está extremamente bom, nitidamente cabe um segundo tempo, mas a gente está com o nosso no limite aqui, né? Márcio, não sei se você tem última pergunta, ou se não, passamos para o Sidney fazer as últimas colocações. Não, quero só agradecer o tempo do Sidney aqui para nos ensinar um pouquinho, nós veteranos, e também os novatos que estão nos acompanhando aqui. Eu acho que, no fundo, todos nós somos novatos, ou podemos ser novatos, né, como ele mostrou, e isso é interessante, né? Que todo veterano pode se aventurar a ser novato em alguma coisa que talvez seja bom para ele. Certo? Obrigado, Sidney, mais uma vez. Obrigado para todo mundo que acompanhou a gente aqui. Obrigado pelo convite. Fica aí a provocação. Se você é veterano, tente ser novato em algum ambiente. Se você é mais novato, olha para o veterano e faz melhor, supera, tá bom? Obrigado pelo convite, gente. Sidney, super obrigado pelo papo, pela aula, pelas dicas, pelas tuas colocações. Para quem está nos assistindo até agora, por favor, segue a gente, deixa seus comentários, diz o que você achou, se você é veterano, se você concorda, não concorda, quem é mais jovem, quem é mais júnior, que está passando por situações que talvez não saiba como lidar. Coloca aí teus comentários, se tiver nas plataformas de podcast, segue a gente também, e a gente se vê no próximo Debate no Café.